E finalmente o artigo que eu mais queria ler de todos os artigos que eu já trouxe aqui, que é sobre a importância da matemática na vida das pessoas. Vamos ver aqui pela Rádio UEL, aqui comigo também no canal Domingol, para quem está no canal Domingol, nos vendo e ouvindo, que vai acompanhar a leitura reativa, que é um artigo que eu queria muito, busquei muito um artigo desse, não sabia que veria este, porque foi lançado este artigo oficialmente pela BBC News Brasil no dia 7/8 de 2023. É um artigo quentíssimo sobre a importância da matemática. Tantas vezes eu já conversei aqui a importância deste tema, que não que você não vá viver uma vida feliz, não vai ter uma vida tranquila, não vai ter uma vida próspera, se não souber a matemática. Mas sabendo matemática, você vai ter a vida muito mais informada, uma vida sem fake news, porque quando você sabe a matemática, você vai atrás, você procura, você entende melhor todos os dados, as estatísticas, porque o mundo, ele gira em torno dos números, e é por isso que a matemática, ela é simplesmente essencial para você, para mim, eu vejo assim, que queira ver a vida com mais lucidez, com mais tranquilidade. Então vamos lá, olha qual que é o título do texto. Você pode ler o quanto quiser, mas só vai entender Einstein se souber matemática, diz físico americano. É claro que a chamada fala sobre isso, Einstein, e o texto inteiro vai falar sobre Albert Einstein e tudo mais, sobre como ele desenvolveu as suas técnicas e como ele se aprimorou na matemática para entender a vida. Entretanto, você vai entender, vai ver comigo aqui que é o entendimento da matemática, principalmente no último tópico, quando ele fala sobre a importância do estudo de matemática primário pelas crianças, e aí sim você vai entender como é importante a matemática para a nossa vida. E eu quero que você perca aqui, fique comigo neste minuto para entendermos. Repito o título dado pela BBC. Você pode ler o quanto quiser, mas só vai entender Einstein se souber matemática, disse o físico americano. Para quem está nos acompanhando com as imagens, aqui está a foto do físico americano, o astrofísico Sean Carroll, que é professor na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. É um professor aparentemente novo, com ideias novas, com ideias sensacionais. A reportagem é de Carlos Serrano, da BBC News Mundo. É o pessoal lá da Inglaterra mesmo, lá da sede da BBC. E aí, orgulhosamente, eu trago esse artigo para lermos aqui. Uma leitura um pouco reativa. Uma leitura que eu vou trazer aqui algumas coisas, alguns pontos. Mas eu quero que você entenda essa entrevista com esse grande astrofísico para ver como é importante o estudo da matemática para todos e todas as idades. Você pode ser novo e estar começando, ou você pode ser um pouco mais velho, assim como eu no caso, e reiniciar o estudo, ou iniciar, não interessa a sua idade, estude matemática. E eu vou mostrar agora o porquê dessa minha afirmação. Começando a ler aqui. Um gato que está vivo e morto ao mesmo tempo. Uma pessoa para quem o tempo passa mais rápido do que para outra. Um tipo de matéria invisível que preenche o espaço entre galáxias. Se você gosta de física e astronomia, certamente já se deparou com algumas dessas fascinantes metáforas com as quais os especialistas tentam explicar vários dos enigmas da ciência. Para o astrofísico Sean Carroll, professor de filosofia natural da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e acadêmico do Santa Fe Institute, porém, muitas delas são traduções aproximadas do que realmente acontece no universo. Carroll é autor do livro As Ideias Fundamentais do Universo. E abro um parênteses aqui, que este livro eu quero comprar. Este livro está na minha lista aqui para quando eu tiver a oportunidade, vou buscar uma cópia. Continuando lendo. E que defende que se alguém realmente quer entender a essência das melhores explicações que temos da natureza até agora, precisa entender as equações com as quais essas teorias são explicadas. É o que eu estava realmente dizendo agora há pouco. Ele disse um pouco mais técnico, sim, quem quer as melhores explicações da natureza precisa entender as equações matemáticas dessas teorias explicadas.
Em seu trabalho, ele explica a matemática que sustenta ideias como tempo, espaço, gravidade ou buracos negros. Olha, a matemática explica tudo, fazendo assim um parênteses aqui ainda. Sua aposta é que se um amador passar algum tempo entendendo as equações formuladas por mentes brilhantes como Newton, Einstein e Schrödinger, ele entrará em um nível de compreensão muito mais deslumbrante do que qualquer metáfora pode permitir. A BBC News Mundo, ou New World, serviço em espanhol da BBC, entrevistou este astrofísico Carroll, que é especialista em temas como mecânica quântica, cosmologia, energia escura, matéria escura e origem do universo. Começando aqui então a ler a entrevista da BBC e o astrofísico Ian Carroll. Pergunta da BBC: quando se tenta explicar física para um público não especializado, é comum o uso de muitas metáforas e analogias para esclarecer fenômenos complexos. Você diz que muitos desses recursos são apenas, abre aspas, vagas traduções das equações, fecha aspas. Você acha que, ao invés de esclarecer esse tipo de explicação, está confundindo as pessoas? Ian Carroll responde: escrevi livros sem equações, nos quais uso metáforas o tempo todo, analogias e anedotas, e acho isso bom. O que acontece com as metáforas e analogias é que elas são uma forma de dizer, abre aspas, tem essa coisa que talvez você não entenda. Vou comparar com uma coisa que você entenda. No entanto, nem sempre fica claro para a pessoa qual parte da metáfora é relevante. É complexo. Na física existem muitas questões intrigantes, mas há outras que parecem intrigantes simplesmente porque não sabemos explicá-las bem. Pergunta da BBC: existe uma analogia que incomoda particularmente e acha que deveria ser descartada? Resposta de Carroll: há uma que não é tanto uma analogia, mas uma afirmação que não é muito precisa, então tento refutá-la. Refiro-me à ideia de que seu relógio funcionaria mais devagar se você se aproximasse da velocidade da luz. Gosto de deixar claro que há duas coisas que são verdadeiras simultaneamente. Uma é que, se você disparar na velocidade da luz e voltar, terá experimentado menos tempo do que eu, mas ao longo do caminho seu relógio continuará a funcionar da mesma forma, um tique por segundo. Tudo será completamente normal. Esses tipos de coisas complexas são o que você precisa processar em sua mente. E acho que as equações ajudam você a entendê-la melhor. Pergunta da BBC: é por isso que você diz que alguém pode ler todas as palavras que quiser, mas enquanto não entender as equações, não entenderá as teorias de Einstein? Carroll responde: desde Isaac Newton, temos teorias físicas muito rigorosas e exatas. Antes só conhecíamos tendências, mas não era algo quantitativo, então não podíamos fazer previsões. Por isso não podíamos levar foguetes à Lua. Com a física moderna podemos fazer previsões quantitativas, mas ao mesmo tempo a física moderna nos conforta com situações que não são óbvias na vida cotidiana. A mecânica quântica, o Big Bang, mover-se quase à velocidade da luz, são fenômenos fora de nossas experiências diárias. É por isso que os cientistas aprenderam a falar sobre eles em termos matemáticos. Palavras e exemplos da vida cotidiana não são suficientes para explicar exatamente os fenômenos. São coisas fundamentalmente diferentes. Qualquer físico em qualquer lugar do mundo que tente explicar algo em algum momento dirá, abre aspas, é claro, basta olhar para as equações. Se você não olhar para as equações, não tem escolha a não ser confiar que os físicos estão dizendo a verdade. E a verdade é que nenhum cientista gosta de dizer. Abre aspas, confie no que eu digo. Fecha aspas. Algo está errado se você está explicando ciência e é forçado a usar essa frase. Então, por exemplo, falar sobre relatividade geral nos dá uma ideia, mas só a equação nos diz o que realmente é, com precisão.
Pergunta da BBC. Outra explicação famosa é o paradoxo do gato de Schrödinger, que está vivo e morto ao mesmo tempo, e que é usado para explicar a superposição dos estados, um dos princípios da mecânica quântica. Como convencer alguém de que uma equação é mais fascinante do que aquela história do gato? Esta é uma ótima pergunta e tem uma boa resposta, diz Carroll. Quando você contar a história do gato de Schrödinger, as pessoas ficam surpresas por estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas realmente não entendem o que você está dizendo. Elas não conseguem entender como essa incrível conclusão contra-intuitiva foi alcançada a menos que conheçam a equação. A propósito, Schrödinger era cético em relação ao que se sabia então sobre mecânica quântica. Na verdade, o ponto em que ele queria enfatizar com o experimento mental do gato era que não era possível alguém acreditar em algo tão absurdo quanto um gato estar vivo e morto ao mesmo tempo. A equação de Schrödinger é a equação mais fundamental conhecida na física. Foi originalmente proposta no contexto de um modelo simples sem relatividade, mas existe uma versão para qualquer teoria quântica específica, incluindo o modelo padrão da física de partículas. Atualmente, é a nossa melhor aposta em como a natureza funciona em um nível profundo. BBC pergunta: então a matemática é a melhor linguagem para descrever o universo? Carroll responde: parece que sim, e acho que isso não deveria nos surpreender. O mundo tem padrões. Por exemplo, toda vez que você pegar uma xícara de café e deixá-la cair, ela cairá, não irá para cima. Se não tivéssemos esses padrões, o mundo seria completamente imprevisível. Acho que nem estaríamos aqui conversando. É por isso que a matemática é tão útil. É a linguagem que usamos para falar sobre esses padrões. Olha só essas perguntas e respostas. É para a vida tudo. Vai guardando aí, senhor ouvinte. Qual é a sua posição em relação ao dilema clássico? Inventamos a matemática ou ela é algo que já existia na natureza e o que fazemos é simplesmente descobri-las e expressá-las em equações? Carroll responde: estou a meio caminho entre as duas posições. Não acho que inventamos. Acho que existem padrões que descobrimos. O que criamos é a linguagem matemática para falar sobre esses padrões. O mundo simplesmente existe, não está interessado em matemática, natureza, universo, como você queira chamar. Pergunta da BBC. Em seu livro você faz uma distinção entre ideias que temos motivos reais para acreditar que são verdadeiras e especulações promissoras. Pode citar alguns exemplos? Resposta: existem teorias científicas estabelecidas que ainda não são úteis daqui a 1000 anos. São ideias que não vão embora. Refiro-me à relatividade geral, à teoria do espaço curvo de Einstein, à existência dos buracos negros. Mas também existem ideias que são especulações feitas com base em pistas. Por exemplo, um físico moderno certamente especulará sobre o que acontece quando um buraco negro evapora, perde energia e some. Stephen Hawking, para citar argumentou que os buracos negros emitem radiação e evaporam. Não sabemos exatamente como esse processo acontece. Então tudo o que falamos é divertido e emocionante. Eu vivo disso, mas a verdade é que não sabemos com certeza o que realmente acontece. Mas é algo que ainda não foi comprovado. Não há nada de errado em especular. É assim que a pesquisa de ponta funciona. Mas existem coisas que sabemos com maior confiança, capazes de prever fenômenos futuros, por exemplo. Pergunta: quão verdadeiro é o mito de Einstein não era um bom matemático? Olha a pergunta é forte. Quão verdadeiro é o mito de que Einstein não era um bom matemático? Acho que a maneira correta de dizer isso é que ele não era matemático. Não que ele não fosse bom, mas a sua forma de pensar, as coisas que o interessavam eram de física, não de matemática. São duas coisas diferentes, em que matemática o que você procura é provar teoremas que vêm de axiomas. Praticamente não importa qual axioma você escolha, você apenas tenta provar o que se segue deles. Em física,
Em vez disso, você se concentra na parte da matemática que lhe diz algo sobre o mundo real. Einstein nunca se interessou por matemática pela matemática. Não consigo imaginá-lo sentado resolvendo quebra-cabeças de matemática para se divertir. O que ele gostava era de fazer experimentos mentais sobre o universo. E quando Einstein precisou de matemática para seu trabalho em física, ele a aprendeu muito rapidamente. Pergunta: você diz que as equações sabem mais do que nós. O que isso significa? Esse é um fenômeno extraordinário e um exemplo do progresso que a física fez. Voltemos então a Einstein. Digamos que você esteja tentando entender melhor a gravidade e desde que inventou a relatividade, sabe que existe algo chamado espaço-tempo e está de alguma forma relacionado. Então você se esforça para desenvolver uma equação que relacione espaço, tempo e gravidade. Isso é o que chamamos de equação de Einstein. Hoje sabemos que, implicitamente, naquela equação existem conceitos como o Big Bang, ondas gravitacionais e buracos negros. Todas essas coisas surgiram como consequência disso. Mas Einstein não sabia de nada disso em 1915. Ele apenas inventou a equação, então teve que trabalhar muito para entender o que ela estava dizendo a ele. Depois de formulá-lo, Einstein viveu por mais 40 anos e nunca ouviu falar de buracos negros. Às vezes, levamos tempo para entender as mensagens das equações, e isso porque, como eu disse antes, a natureza obedece a padrões e quando você decifra esses padrões, nem sempre decifra todas as implicações. BBC pergunta: um dos grandes desafios dos físicos é chegar a uma teoria de tudo, uma equação que explique como todo o universo funciona de forma unificada. Você acha que é possível? Acho que deve haver uma teoria que explique tudo. O que não sabemos é quão simples essa teoria será, porque se um mosaico de diferentes regras que correspondem a diferentes equações, ou pode ser apenas um princípio geral que explica absolutamente tudo ao mesmo tempo, ou nada. Por enquanto, não podemos decidir como será essa teoria, que corresponde à natureza, mas sim, acho que há uma descrição correta, ou talvez muitas descrições corretas de como a natureza funciona. BBC pergunta: a inteligência artificial pode nos ajudar a alcançar essa teoria unificadora? Não sei, mas acho que a IA terá um grande impacto nessa área. Como os mecanismos que temos agora, é difícil treinar uma IA para ser realmente criativa. As IAs hoje em dia são boas em pegar coisas que os humanos disseram ou fizeram e misturá-los. Com o tempo, elas podem melhorar. Tem gente que já começou a dar dados para a IA e pedir para ela encontrar os padrões escondidos no meio desses dados. Mas estamos em um estágio inicial e, embora pareça que a IA pode fazer truques impressionantes, quando falamos de grandes questões como Big Bang, são os conceitos que são realmente difíceis. Não é apenas uma questão de ajudar um conjunto de dados. Em questões como essas, você precisa pensar no que está pensando. E ainda não temos como transformar essas ideias em algoritmo. Última pergunta, e essa é a mais importante, preste bem atenção. A BBC pergunta: por que muitos a aversão à matemática vem da escola? Para muitos, a aversão à matemática vem da escola. O que você acha que poderia ser feito para evitar que muitas crianças cresçam odiando matemática? Carol responde: de alguma forma, não sei como, temos que permitir que os alunos pensem na matemática como algo divertido, como um jogo de quebra-cabeças a ser resolvido. Por exemplo, qual é uma atividade popular entre os jovens de hoje? Os videogames. A matemática é como um jogo, mas nós a tornamos muito séria, muito rígida, com muita memorização, fazendo procedimentos que não entendemos muito bem. Isso torna os cálculos muito intimidadores, então é normal que algumas pessoas queiram distância. Acho que a matemática deveria ser ensinada de forma divertida. Toda ciência deveria ser assim. A matemática é sobre tentar e falhar, hipotetizar, errar e aprender, mas nós a ensinamos de uma forma repleta de verdades estabelecidas que você precisa memorizar. Uma maneira de pensar
orientada para o processo seria muito valiosa para a educação? Essa resposta final tem que ser repetida aqui no final do segundo bloco. E aí eu vou entrar no Malbatarran. A matemática é sobre tentar e falhar, hipotetizar, errar e aprender, mas nós a ensinamos de uma forma repleta de verdades estabelecidas que você precisa memorizar. Uma maneira de pensar orientada para o nosso processo seria muito valiosa para a educação. E é isso aí, sensacional. E eu volto já.